Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta quinta-feira, dia 18 de maio, por meio de nota, que a empresa Eletra, de tecnologia de ônibus elétricos, com sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vai testar também um veículo articulado e um de 15 metros, movidos com baterias nos corredores da capital paranaense. Os testes fazem parte de um programa de eletrificação da frota de coletivos que avalia modelos de diversas marcas para orientar a compra de 70 ônibus para 200 milhões de reais, com recursos da Prefeitura sendo 42 padrões e 28 articulados. Nesta segunda-feira começam os testes efetivos, com o modelo padrão que também possui tecnologia Eletra. É o segundo ônibus de modelo elétrico que integra o programa de testes de veículos sem emissões. O primeiro foi um modelo articulado da empresa BID, que começou a circular sem passageiros em 28 de abril. O veículo Eletra padrão começa a operar para avaliação na linha Interbairros 2, que transporta 65 mil passageiros por dia e tem 42,5 km de trajeto. Os testes com esta unidade devem durar entre 20 dias e um mês. O chassi é Mercedes-Benz com carroceria Caio modelo E-Millennium e baterias e motores WEG. O modelo tem 12,1 metros de comprimento e capacidade para 74 passageiros. A autonomia é de 250 km e as baterias do veículo serão carregadas de 2 a 4 horas no período noturno, na garagem da empresa Redentor, operadora da Interbairros 2. Para conduzir o veículo, 11 motoristas, sendo 7 mulheres, foram treinados para a Eletra e Redentor. As datas para os próximos ônibus, o de 15 metros e o articulado, ainda não foram definidas, mas a estimativa é de que todas as marcas sejam avaliadas até outubro desse ano. Foram cadastrados veículos das fabricantes BID, Eletra, Volvo, Mercedes-Benz, Rigger e Marco Polo, que têm o próprio modelo elétrico. Até 2030, 33% da frota de ônibus de Curitiba deverá operar com emissão zero, alcançando 100% até 2050, como parte do Plano de Ação Climática. Num ano cujas perspectivas da indústria brasileira de veículos pesados não são as melhores, mais uma vez o programa Caminho da Escola, do governo federal, pode ser a salvação, ao menos para os fabricantes de chassis e carrocerias de ônibus. Nesta sexta-feira, dia 19 de maio, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela licitação e gestão de recursos federais do programa, promoveu uma audiência pública para definir novas configurações para os modelos de ônibus escolares, tanto para aplicações em trajetos rurais e de difícil acesso, quanto em áreas urbanas, ônibus rural escolar e ônibus urbano escolar acessível. Na ocasião, o FNDE apontou que a estimativa é de encomendas para este ano de 2023 de 11,4 mil ônibus escolares, com entregas até o primeiro semestre de 2024. O volume é quase 2 vezes maior que o registrado nos últimos 3 anos, o que vai compensar o fato de 2020 não ter ocorrido leilão por causa da pandemia de Covid-19, e deve também equilibrar as aquisições de 2022, que foram em número reduzido a apenas 3.050 ônibus. A média anual entre 2018 e 2021 foi de 6,4 mil ônibus. O mercado de transporte esperava para este ano 7 mil ônibus. Entre janeiro e abril já foram entregues 1.030 ônibus escolares em todas as regiões do país, referentes à licitação de 2022. Desse total, 535 unidades foram para o Nordeste, 212 para a região Sudeste, 153 veículos beneficiaram localidades no Sul, enquanto 69 ônibus foram entregues para municípios do Centro-Oeste e 61 para o Norte. O valor total do repasse feito pelo FNDE neste ano por meio do Caminho da Escola até abril foi de 6,24 milhões de reais. O leilão deve ocorrer entre julho e agosto de 2023. O impacto da projeção de mais de 11 mil ônibus foi imediato no mercado. Somente as ações da Marco Polo, uma das principais fornecedoras para o Caminho da Escola, pelas marcas Volare, Neobus e Marco Polo, tiveram alta de 3,051%, sendo cotadas R$ 4,73. E na semana que vem, os papéis devem se valorizar ainda mais, já que os bancos de análise de investimentos indicam R$ 5,00 como preço-alvo para os papéis da fabricante gaúcha de ônibus. Na audiência, os representantes das indústrias pediram contratos que exigem maior comprometimento
planejamento dos estados e municípios para não haver descompassos entre encomendas e adesão ao programa, gerando dúvidas sobre quantidade de veículos e que de fato devem ser produzidos para não haver investimentos à toa na produção. A audiência pública realizada nesta sexta-feira, colheu sugestões dos fabricantes sobre alterações nos modelos de ônibus para basear os editais de concorrência que serão lançados neste ano. Um dos focos é a tecnologia de redução de emissões de poluentes padrão Euro 6, que entrou em vigor no país em janeiro. Os ônibus Euro 6 possuem características que alteram o desempenho, itens e posicionamento de equipamentos nos chassis e carrocerias. A licitação será já com os ônibus Euro 6. É justamente essa mudança de tecnologia e principal causa, porém não a única, para a queda de vendas e a produção de ônibus e caminhões neste ano de 2023, que inclusive tem provocado layoffs, férias coletivas e redução de turnos de trabalho nas montadoras de veículos pesados. As sugestões apresentadas pelos fabricantes serão estudadas pelo FNDE. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaiaba, reconhece o impacto do caminho escolar para a indústria de veículos pesados e toda a cadeia produtiva. Este é um processo super importante para a indústria, em termos de produção para a economia brasileira e para a educação. Por meio de nota, o FNDE informou que a modalidade de registro de preço nacional consegue realizar uma licitação centralizada. Na modalidade pregão eletrônico, registra preços e fornecedores de diversos produtos, como os ônibus escolares. Com isso, municípios, estados e Distrito Federal não precisam perder tempo e recursos para fazer licitações próprias. Adotado pelo FNDE, o Registro de Preço Nacional é um modelo estratégico de compra governamental compartilhada por meio do qual a autarquia presta assistência técnica a estados, municípios e Distrito Federal. Para tanto, realiza uma licitação centralizada na modalidade pregão eletrônico e registra preços e fornecedores de diversos produtos com os ônibus escolares. Assim, os entes federativos economizam tempo e recursos técnicos e financeiros, pois não precisam repetir licitações semelhantes para adquirirem os veículos, firmando os contratos diretamente com os fornecedores registrados pelo FNDE após aderirem às atas. E como as aquisições normalmente se referem a grandes volumes, é possível alcançar preços mais vantajosos para a administração pública. O programa Caminho da Escola existe desde 2007. Na última quinta-feira, dia 18 de maio, a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, foi anunciada como a nova patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil. A companhia participará dos principais eventos e projetos liberados pelo comitê, como o Hall da Fama e o Projeto Transforma, além de apoio da participação do time Brasil nos Jogos da Juventude, Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A aviação contará com 4 veículos personalizados com as cores e os símbolos do COB, que transportarão os atletas do time Brasil em eventos, projetos e outras atividades do comitê. O público ainda poderá votar em qual design estampará o coletivo. Quando não estiverem em atividades das equipes esportivas, os ônibus irão circular em linhas regulares que saem das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Salvador. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. As empresas Viação ABC e Viação Rio ITA ficam proibidas de circular os ônibus por 24 horas no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários do Estado informou que a ordem dos traficantes partiu na quarta-feira. Os ônibus retornaram à operação na região na tarde da última quinta-feira. O poder paralelo da região, não que os ônibus novos circulando com câmeras internas e externas na região impedem a retirada desses equipamentos. Moradores que precisam deixar o bairro chegaram a caminhar mais de 5 km para ter acesso à condução. A 72ª Delegacia de Polícia de São Gonçalo está investigando o caso. Até o presente momento não houve prisões. A Polícia Militar informa que o 7º Batalhão da PM de São Gonçalo atua na região.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta sexta-feira um passageiro da Águia Flex com entorpecentes durante uma fiscalização na BR-101 em Viana, na região metropolitana de Vitória. A fiscalização feita na base operacional da PRF abordada o ônibus a Águia Flex da linha São Paulo-Vitória. Durante a verificação foi localizado no bagageiro superior, sobre a poltrona 47, uma mochila colorida, contendo material entorpecente. O passageiro, que não teve a sua identidade revelada, informaram que a bagagem seria dele. Na mochila estava um tablete com pasta à base de pó entorpecente. Em sua posse, o passageiro tinha a quantia de R$ 647 e um telefone modelo J7. O material entorpecente e o passageiro acabaram levados para o DPJ de Cariacica e o ônibus liberado para seguir viagem. Um motociclista que não possuía carteira nacional de habilitação ficou ferido na noite desta última sexta-feira da BR-482, no distrito de Celina, em Alegre, no Espírito Santo, após bater em um ônibus da Rio Doce. O motorista do coletivo informa que parou no semáforo e, ao sinal abrir e fazer a conversão, a moto tentava ultrapassagem e bateu. O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atendeu a ocorrência, resgatando a vítima. A corporação não informou que linha o ônibus da aviação Rio Doce fazia, bem como o número de passageiros. Uma colisão entre um carro e um ônibus da aviação Ouro e Prata deixou um morto na madrugada deste sábado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 5 horas da manhã, no bairro Santo Antônio, próximo à loja Taqui. O motorista do automóvel, de 58 anos, foi encaminhado ao Hospital Montenegro. A passageira, de 56 anos, morreu. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul informa que não houve feridos no ônibus da aviação Ouro e Prata, que teve a frente danificada. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. A Polícia Civil afirma que o condutor do carro não possui carteira nacional de habilitação e que a corporação segue investigando o caso. Um ônibus rodoviário da empresa AM Turismo tombou na madrugada deste sábado, na rodovia MT-338, deixando 17 pessoas feridas, entre elas uma gestante. O ônibus saiu de Cuiabá e tinha como destino a cidade de Juara, e saiu da pista tombando na cidade de Itapurá. Os feridos foram levados para atendimento médico em Itapurá. Uma passageira gestante precisou ser levada ao hospital de Sorriso. A empresa precisou disponibilizar outro ônibus. Um ônibus da Expresso Guanabara bateu em um poste na cidade de Camocim, no interior do Ceará. O acidente ocorreu na noite desta última sexta-feira, na saída da rua Humaitá, na entrada para a rua São José de Alencar, próximo à rodoviária do Camocim. Parte da frente do coletivo ficou danificada e a empresa de ônibus precisou recolher o veículo, que passará por manutenção. A empresa de fornecimento de energia elétrica foi acionada para realizar o reparo no local do acidente. Não houve registro de feridos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 2,7 toneladas de erva entorpecentes neste último sábado na cidade de Paranaíba, no interior do Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, os agentes perceberam um ônibus escolar parado na altura do quilômetro 60 da BR-158 e fizeram a abordagem. O condutor, que não teve a identidade revelada, disse que o ônibus não estava quebrado e não falou o motivo da parada no acostamento. Ao verificar a documentação do coletivo, os policiais descobriram que o homem não tinha carteira nacional de habilitação e nem CPF. Após fiscalização minuciosa no ônibus, os agentes localizaram 3.175 tabletes de erva entorpecente no assoalho do teto, totalizando 2 toneladas e 797 quilos. O preso foi encaminhado para a Polícia Civil de Paranaíba. Agora chegou a hora das vagas de emprego. A empresa Gontijo de Transporte divulgou nesta sexta-feira mais vagas de emprego na área administrativa da empresa, uma das maiores e mais tradicionais do país, no segmento de transporte rodoviário de passageiros. Todas as vagas são para a cidade de Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e aonde se localiza a sede administrativa da empresa, fundada por Abílio Gontijo há 80 anos. Confira a seguir na tela quais as vagas, requisitos e como se candidatar. Analista fiscal sênior. Os requisitos são graduação em ciências contábeis, registro ativo de CRC, desalável, pós-graduação na área,
cursos de atualização, domínio do Word, Excel avançado e domínio tributário e apuração de impostos. Analista contábil sênior. Os requisitos são graduação em ciências contábeis, registro ativo no CRC, desejável pós-graduação na área, cursos de atualizações, domínio de Word, Excel avançado, domínio, apuração de impostos, obrigações acessórias e da legislação tributária vigente, conhecimento do lucro real e presumido. Já para analista contábil pleno, os requisitos são graduação em ciências contábeis, registros ativo no CRC, cursos de atualizações nas legislações, domínio de Word e Excel, conhecimento de apuração de impostos e obrigações acessórias da legislação vigente. E supervisor contábil, os requisitos são graduação em ciências contábeis, registro ativo no CRC, pós-graduação na área, cursos de especialização, domínio de Word, Excel avançado, domínio da apuração de impostos, legislação tributária vigente e obrigações acessórias. Interessados deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento@gontijo.com.br ou se cadastrar no site www.gontijo.com.br. Outra empresa que está disponibilizando vagas de emprego é a Nova Itapemirim. A empresa está ampliando as suas atividades e está disponibilizando vagas para motoristas rodoviários em diversas cidades do país, além de outras vagas de emprego. Para se candidatar à vaga de motorista rodoviário, a empresa exige os seguintes requisitos: CNH, D ou E com EAR incluso, experiência comprovada em carteira de trabalho de veículos de grande porte em rodovias, ensino fundamental completo e possuir curso de transporte coletivo atualizado incluso na CNH. A empresa oferece também salário compatível com a função, regime de contratação CLT e benefícios como vale transporte, vale refeição e plano de saúde. As cidades que estão com vagas são Aracaju no Sergipe, Maceió no Alagoas, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Itabuna e Salvador na Bahia, Recife, Caruaru, Serra Talhada no Pernambuco, João Pessoa e Campina Grande no Paraíba, Brasília no DF, Guarariba na Paraíba, Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, Belo Horizonte, Governador Valadares, Realeza, Paracatu em Minas Gerais, São Paulo capital, Vitória do Espírito Santo e Curitiba. Além das vagas para motoristas, a empresa divulgou oportunidades para as seguintes funções: auxiliares de operações para Santo André e São Paulo, analistas de mercados e pricing também para Santo André e promotor comercial para São Paulo e Minas Gerais, entre outras. Os candidatos interessados deverão enviar currículo com o título da vaga para a cidade pretendida no campo assunto do e-mail para recrutamento.visa@suzantu.com.br. E antes de encerrar, uma última notícia. O diretor de procedimentos e logísticas da ASTEP, conforme a publicação no Diário Oficial deste sábado, dia 20 de maio, abriu chamamento público para a operação da linha rodoviária no interior de São Paulo. Trata-se da rota entre Paletina e São José do Rio Preto, que não vem sendo atendida pela permissionária Transrápido São Francisco. A publicação de chamamento público visa convocar empresas interessadas cadastradas na ASTEP que operam no Serviço Regular de Transporte Intermunicipal ou Serviço de Fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar a linha em caráter emergencial. O prazo é de 180 dias. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail da ASTEP, tc4@astep.sp.gov.br. A Prefeitura de Suzano, na Grande São Paulo, renovou o contrato de concessão do sistema de ônibus do município com a Radial Transporte. O aditivo da renovação foi publicado no Diário Oficial do Estado, deste sábado, dia 20 de maio. A empresa, que opera 22 linhas no município, terá mais 10 anos de contrato. A Radial venceu a concorrência em 2013, quando assumiu o transporte na cidade. Foi sancionada no Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira a Lei nº 6.055, que cria o chamamento Voucher Transportador, pela qual o governo do estado vai custear a mudança de habilitação para motoristas que querem trabalhar com ônibus e caminhões. Em torno de 1.000 motoristas devem ser beneficiados, de acordo com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Redel. O programa Voucher Transportador será coordenado pelo gerido da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, que garantirá a transparência, publicidade e os mecanismos de fiscalização pelos órgãos.
de controle interno e externo. O programa vai bancar os custos para o motorista conseguir as categorias D e E. Terão prioridade os motoristas que atenderem a critérios como experiência, faixa etária e formação escolar, e também pessoas desempregadas ou fora do mercado de trabalho. Quem teve a CNH suspensa ou cassada ou foi condenado por crime de trânsito não terá direito a participar. Um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Mato Grosso do Sul mostra que 70% das empresas de transporte de cargas e passageiros têm dificuldades de contratar trabalhadores qualificados. A tarifa dos ônibus municipais em Manaus já está mais cara neste domingo, dia 21 de maio. O valor subiu 18,4%, passando de R$ 3,80 para R$ 4,50. O anúncio foi feito pela Prefeitura na sexta-feira de 19 de maio. Segundo a administração municipal, para evitar um reajuste maior, a Prefeitura vai injetar subsídios na ordem de R$ 550 milhões no sistema de transporte neste ano de 2023. A gestão afirmou que há 6 anos não há reajuste na tarifa de ônibus na capital. Entre as justificativas apresentadas pela Prefeitura para o aumento estão os aumentos de custos operacionais, como elevação nos preços do diesel e lubrificantes, além do aumento salarial dos trabalhadores no setor. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.